do céu. O que tá rolando aí, povo? Tá rolando? Ai, deixa eu arrumar esse negócio porque fica difícil. Se eu não faço isso aqui... Pronto. Vamos lá. Eu acho que tem alguma programação do Instagram que ele sai e volta. Não funciona? Funciona quando quer. Voltou, né? Voltou. Eba! Então vamos lá. Boa noite, Anne. Boa noite, Vi. Boa noite, Mari. Ela não faz, eu faço, amor. Aqui. Feitinho. Boa noite a todos. Mari, que efeito é esse que você tá usando? É Bianca, o nome. Depois eu faço um stories com ele é maravilhoso. Boa noite, Adriele e Yuri novamente. Ai, que bom, gente, que o negócio caiu e vocês, ó, firme e forte, né? Arádia, maravilhosa. Todo mundo entrando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Isabelle, Caio, Mari. Todo mundo entrando aqui, gente. A gente, olha só, eu tive a ideia da gente falar do filme quando acabar, né? Porque senão eu vou começar a falar do filme agora. E aí, se eu começar a falar do filme agora, a gente não lê, né? Porque eu cheguei até a pensar, falei, será que hoje eu não faço leitura, já falo do filme? Mas não, porque nem todo mundo assistiu o filme, então a gente não pode misturar uma coisa com outra coisa. Cada coisa é uma coisa, não é não? Então vamos lá. A gente já tem a frase do dia. Minha vida é falar de você, tá? Sua orelha não esquenta, não? A minha orelha não esquentou esses dias, não, viu? Agora, tem uma coisa, né? Quando a direita esquenta, estão falando bem. Quando a esquerda esquenta, estão falando mal. Então, a esquerda não tá ótimo. Já é um bom sinal de que, pelo menos, né, deu tudo certo na conversa. E eu agradeço de todo o meu coração. Tô dando um tempinho aqui pra ver se todo mundo entra. Não quero ser injusta, né? Começar um horário que todo mundo possa... 8h30 já é um horário bom, né, gente? Mas quero deixar que todo mundo chegue. Vamos começar, então. Queria só falar com vocês. Peguem um caderno de vocês pra gente poder anotar a frase do dia. Que eu vou até pôr aqui, ó. Não. Calma aí que eu vou dar um pin. Não. Aham. Então vocês já estão anotando, por favor? Eu vou dar um pin aqui no negócio, tá? Para que não percam, peraí. Ó, vão enviando a live por enquanto. Vão enviando pra quem você gosta, quem você ama aí, porque já é uma oportunidade boa da pessoa assistir. Pose para o print. Ô, gente, se vocês forem postar, me marquem pra eu ver. Eu não vejo esse print de vocês. Vamos lá, pose pro... Ai, meu Deus do céu. Jesus, misericórdia. Calma, vai. Deixa eu pegar a Bíblia, né? Pose para o print. Foi, gente? Várias poses. Tô parecendo maluca aqui fazendo sozinha. Já foi? Tá, já foi. Então, vamos lá. Frase do dia. Por gentileza, anotem. Não existe e se. Anotem, porque isso é muito importante. E a gente vai falar muito disso pra quem assistiu o filme, pra quem não assistiu ainda, enfim. Não existe e se, ok? Então vamos começar aqui, porque eu já anotei algumas coisas pro filme, daí a gente fala sobre quando acabar, mas vamos iniciar já a leitura, tá bom? Para que quem tá aqui não se perca também. Então abram aí a Bíblia de vocês. Só uma coisa, a gente já tá chegando em Êxodo, tá?
Vocês, parabéns, porque vocês até o fim do ano, vocês já leram a Bíblia inteira aqui. Nós já lemos, ou seja, olha que bênção. Alguém perguntou, você já leu a Bíblia alguma vez? Ah, que maravilhoso falar disso, gente. Vamos lá. A frase é essa: não existe e se. É, exatamente. Silva Vago. Não existe e se. E nós vamos falar disso aplicando no que a gente vai ler e aplicando no livro, no filme que a gente ficou de assistir como dever de casa, né? Vamos começar a leitura, tá? A Bíblia, então, você abre aí em Gênesis, capítulo 36. Já abriram? 36. E vamos com Deus e que Deus abençoe, nos façamos uma ótima leitura, que Ele possa abrir nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, e para que eu possa falar e você ouvir exatamente o que Ele quer e precisa que você ouça, e não o que eu estou fazendo e falando, mas que Ele toque na forma que Ele quer no coração de cada um. Porque Deus tem a sua forma específica com cada um, é individual. A fé é individual, o amor é individual, tudo é individual. Estamos aqui reunidos, mas é individual como Deus fala com você. Não tem nada a ver como Ele fala comigo, não tem nada a ver como Ele fala com seu vizinho, com seu parente, com ninguém, ok? Então Deus, Ele é único e faz com que você seja único para Ele também. Então ninguém pode sentir como você sente, ou crer como você crê, e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Vou fechar os comentários aqui. Tava arrumando um pregador, gente, porque eu botei um pregador aqui pra segurar isso aqui, porque isso aqui é um pouquinho decotado e é pra usar, enfim, na rua, e eu tô em casa. Então vamos lá, vou fechar os comentários aqui. Durante a leitura, se tiver dúvida, alguma coisa, anotem pra gente falar depois, ou mandem na caixinha de pergunta aqui. Por enquanto a gente vai lendo também, você pode enviar pra alguém aqui nessa setinha, tá bom? Então vamos lá, vou fechar os comentários aqui, vamos iniciar. Gênesis 36, abre aí, a gente vai começar do 1 mesmo. É isso, e hoje a gente vai entrar na história de José, ok? Então a história de José, eu quero que vocês tenham... amor, isso aqui é engraçado. Eu vou falar um negócio muito legal. Eu ouvi um negócio essa semana que foi assim, um cara falou assim, nossa, que coincidência, eu tava falando disso ontem, sobre, acho que foi a live do David Leonardo que eu assisti, acho que foi na semana passada, não foi ontem não, quer dizer, ontem foi semana passada, mas não foi, acho que foi na quinta ou na sexta-feira. Ele fez uma live e aí ele falou pro menino assim, o que ele falou? Ele falou assim, gente, olha que coincidência, aconteceu isso exatamente na hora em que eu tava falando sobre outra coisa. E aí o cara respondeu assim, não é coincidência, nós estamos dividindo o mesmo espírito. Olha que bizarro que ele falou. Então as coisas divinas que acontecem na nossa vida, por que elas são interligadas? Porque é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito. Então as coisas que acontecem na sua vida não são coincidência. Não é coincidência que aconteceu isso ou aquilo. Tudo acontece por um motivo e tudo acontece por uma coisa, um planejamento de Deus. Então, se está acontecendo, se aconteceu, não é uma coincidência, é uma providência, porque é o mesmo Espírito e Ele conecta e Ele junta tudo o que Ele quiser, ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar os comentários para não desfocar, mas vocês, por favor, continuem anotando o que vocês quiserem e põe aqui nessa interrogaçãozinha se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá, vou tirar aqui. E depois a gente fala sobre o filme, né? Que a gente vai primeiro ler, depois falar sobre o filme. Então a gente vai começar aqui, ó, Gênesis 36. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres, plural, de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nabaiote. Essas são as mulheres dele. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate, e deu-lhe Reuel. E Olibama deu Jeus, Jalão e Corá.
Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Esse é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, dos montes de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Esses também foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes dentre os descendentes de Esaú: filho de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, que eram netos de Adá. Foram esses os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes também os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Esses foram os descendentes de Seir. Esses foram os filhos, de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zimeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chamados dos Oreus foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. E estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Ai, tá, é muito nome, não consegui decorar, não consegui saber, não tem problema. Se houver algum tipo de um evento em que a gente tem que lembrar, saber, Deus é perfeito e vai estar escrito por aqui. Caso não, é só pra gente saber as descendências que são registradas. Então, por isso que fala, esses são os registros, é o que eles acharam e o que tem de registro para nós, ok? Então, isso aqui são só registros pra gente saber. Se tiver importância lá na frente, a Bíblia é perfeita, então a gente vai saber lá na frente. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Israelitas, povo de Deus, já sabem disso. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Borza.
Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzão morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os medianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samulá de Marreca foi o seu sucessor. Samulá morreu e Saul de Reobote, próximo de Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrade, neta de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e região. Timná, Alves, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbar, Masdiel e Irã foram os nomes conforme clãs e regiões. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os Edomitas, presta atenção, Edomitas eram descendentes de Esaú. Então a gente já viu ali os israelitas de Ismael, a gente viu tudo isso, lembra? De Ismael não. Os muçulmanos, Quarão de Canaã, os cananeus. E aí então ele está explicando que Edomitas eram todos os descendentes de Esaú, que moravam em Edom, Edomitas, Edom. Então, para vocês entenderem, ok? Então, é importante a gente saber essas descendências, porque a gente vai vendo. Agora, os sonhos de José. Agora entra José, que é uma parte que eu gosto muito e tenho certeza que todos nós vamos sentir... A gente vai se identificar com ele em alguns momentos, tá? Vou falar pra vocês o porquê. Aliás, vocês vão sentir, a gente vai falar sobre isso. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro, ok? E essa é a história da família de Jacó. Então, prestem atenção. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos... pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava, vocês lembram que ele teve vários irmãos, né? Que Jacó teve vários filhos, você lembra? Com a Raquel, com a Lia, com as concubinas, com todas elas. Era ali uma disputa para ver quem tinha mais filho, para que ele pudesse amar mais, ele pudesse dar mais atenção, etc. Ok? José era filho primogênito de Raquel, que era fértil, não podia ter filho, mas de tanto ele orar e de tanto ela orar, Deus permitiu que ela tivesse filho. Então José é o filho de Raquel e Jacó, o filho preferido dele, porque Raquel era a mulher preferida dele e ele foi enganado, não pôde casar com ela, vocês já sabem disso. Então, prestem atenção, essa é a família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava de... Veja bem, Jacó mudou de nome, né? Virou Israel, então por isso que a gente vai falar Israel agora. E outra coisa, o José, ele contava para o pai a má fama deles. Deles quem? Dos filhos de Zilpa e Bila, que eram as concubinas das suas mulheres, Raquel e Lia, ok? Ora, Israel, antigo Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então José era odiado pelos seus irmãos porque viam que o pai tinha uma preferência, ok? Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos,
eles passaram a odiá-lo mais ainda. Vamos ver qual foi o sonho. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. José estava contando para todo mundo o sonho, tá? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha tido. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou o pai aos seus irmãos, o pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel, antigo Jacó, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. E disse-lhe ao pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém, e um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou-os perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Rapidinho, só um parênteses aqui. Até que eles tivessem tanto ódio, tanta raiva, tanto ciúme pelo José, vocês vão compreendendo que tanta coisa deve ter acontecido e passado, né? Deus quis que a gente soubesse os pontos pontuais aqui. Mas imagina o que ele não deve ter passado, né? De hostilidade com os irmãos. Imagina tudo que os irmãos não fizeram com ele, porque ele era tipo um leve trás pro pai, né? Falando da má reputação dos irmãos e contando esses sonhos, enfim. Então, para e pensa aqui que para eles já chegarem ao ponto de matá-lo, então significa que já corroeu o coração deles de amor, de qualquer coisa. Se é que a gente pode contar que já existiu de alguma forma isso, né? Porque vocês lembram lá com a história da irmã que foi estuprada, etc, tudo mais. Então, vamos continuar aqui. E aí eles disseram um para o outro: lá vem aquele sonhador, é agora que vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Então tinha vários poços lá, e aí eles disseram que iam matar e jogar ele lá, e acabou. E iam dizer para Jacó que ele tinha sido devorado por um animal selvagem. Então vamos lá. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: não lhe tiramos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então Rúben já tinha a ideia de salvar ele dali, tá? De salvar José dali. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito.
Então veja bem, acredito eu que José estava lá gritando por socorro, eles já estavam desesperados sem ter o que fazer, porque se fosse só jogar, eles só jogariam e voltavam para casa, certo? E iam embora, mas não, eles ficaram, não tinham o que fazer, deixar o menino lá gritando. Então eu imagino que houve um momento ali em que eles não sabiam o que fazer, eles fizeram essa besteira, né, a princípio, e ficaram ali sem ter o que fazer. Então comeram, fizeram tudo que tinham que fazer, estavam ali sem saber. E aí apareceram esses homens nessas carruagens com tudo isso, bálsamo, mirra no carro, né, nas carruagens. E aí eles estavam levando isso para o Egito, tanto que vocês já devem ter ouvido dizer o José do Egito. Então agora a gente vai saber o porquê. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Você vê, eles estão o tempo inteiro discutindo, estão o tempo inteiro querendo saber ali, mas e aí, o que vai fazer? Porque se fosse só jogar e deixar ele lá, eu já teria ido embora há muito tempo. Mas não, ficaram ali, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E aí eles chegaram a mais uma pergunta. O que a gente vai ganhar matando o nosso irmão e escondendo o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E aí não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então, ok, concordaram em vender José ao invés de matá-lo. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e os venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Enquanto Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou, porque Rúben, aqui não avisou, Rúben tinha saído. Rúben tinha ido, acho que pegar água, alguma coisa assim. Eu assisti um filme contando a história, né? Mas eu não sei se na Bíblia tem que reportaram isso aqui na Bíblia. Não sei se eles escreveram o que Rúben estava fazendo. No filme que eu assisti, ele tinha ido pegar água, porque aquele poço não tinha água. Por isso até então que estava escrito que o poço não tinha água. Posso pesquisar depois, porém não li ainda para saber, tá? Se tá escrito aqui. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrar... Não, peraí, desculpa. Tá. Ao se assentarem para comer, viram... Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Então ele quis ali viver aquele luto, quis ali prestar essa dor, esse sofrimento à morte do filho, ok? Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas de Midian venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho.
Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tímna, com o seu amigo Ira, o Adumalita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está vindo a caminho de Timná para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar à entrada de Enaim, que fica a caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto seu rosto. Não sabendo que ela era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero me deitar com você. E ela perguntou: o que me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? E Judá disse: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com um cordão e o cajado que você tem na mão. Ele o entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as suas roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo, o Dulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia. Ele queria de volta o que ela tinha pedido, que era o cajado e o selo do cordão no cinto dele. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem-a viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e esse cajado. E Judá reconheceu: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele reconheceu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez.
Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Esse foi um intervalo entre a história de José, porque a gente vai voltar agora para José, ok? José havia sido levado para o Egito, para onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Então, Potifar levou, e aí tudo que ele começou a fazer começou a dar muito certo, começou a ser muito próspero, começou a ser incrivelmente, igual o pai, né? Começou a ser incrivelmente reconhecido, a ponto de Potifar levar para o faraó. Então ele levou para o faraó, e aí o faraó tornou administrador dos bens. O Potifar, desculpe. Potifar deixou a seus cuidados. Olha, veja bem, ele começou a confiar no José de tal forma que ele realizou agrados de José e tornou administrador de todos os seus bens e deixou aos seus cuidados a sua casa e lhes confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor também abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Temos aí aquele ensinamento, né, que Jesus vai ensinar pra gente lá no Segundo Testamento também, mas já tá aqui. A gente entender que tudo posso, mas nem tudo me convém, não é verdade? Então, ele podia deitar com ela? Podia deitar com ela. Ele podia ficar com ela? Ele podia ficar com ela. Mas não convinha, porque não fazia parte do caráter dele, não fazia parte da fé que ele tem e o temor a Deus que ele tinha. Ele não queria pecar contra Deus e ele não queria também desonrar a confiança que o Senhor dele tinha confiado a ele, né? Então, você vê, tudo posso, mas nem tudo convém. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados estavam ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando um manto na mão dela. Então eu imagino ela lá falando, vem, vem, vem. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, não adianta, não adianta. Mas então ele correu. E na hora de correr deve ter caído o manto, deixou lá. E ela ficou com o manto na mão. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história.
aquele escravo hebreu, porque ele era escravo, né? Ele foi comprado, lembre-se disso, ele foi comprado como escravo, e aí depois de realizar tantas coisas que o Senhor foi abençoando ele, Potifar confiou nele para ele tomar conta de toda a sua vida, toda a sua casa, e aí ela foi e contou e falou isso para ele. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, ele disse, né? Foi assim que o escravo me tratou. Ele ficou indignado. Ele mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Veja bem como Deus age na vida. Injustamente ele foi preso, mas o propósito de José estava na mão de Deus e Deus estava com ele. Então, o que Deus fez? Quando as pessoas falam assim, nossa, mas tá difícil sem Deus, imagina com Deus, tá difícil com Deus, imagina sem... Tem muitas pessoas que falam isso, elas se questionam, né? Por que tá tão difícil se eu creio em Deus? Por que tá tão difícil se eu tenho Deus no meu coração? Porque Deus, ele consegue fazer com que seja melhor do que se fosse sem ele. Então aqui ele fez com que o carcereiro tivesse compaixão, tivesse amor e tivesse bom trato a José. Então você vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. A gente já falou isso em outras lives, ok? E José era muito fiel a Deus. A gente vê isso no que ele falou. Não vou pecar contra o meu Senhor e o Senhor, meu Deus, eu não vou pecar. Então a gente sabe, pelos registros, que ele era uma pessoa muito temente a Deus. E isso não tem dúvida. Principalmente por dizer ali, ó, o Senhor estava com ele desde lá do poço. Desde lá. Então, vamos continuar aqui. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia, ou seja, ele ainda foi líder dos presidiários. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então, além de Deus ainda estar com ele, ele ainda passava confiabilidade. Pessoa que tem Deus no coração, que você vê claramente a luz dela, você confia. Então, aqui o que está dizendo é que é basicamente isso. E eu acredito, na minha percepção, né, meu entender, que Potifar gostava muito de José. Porque para você confiar a sua vida, confiar tudo numa pessoa, você no mínimo tem que gostar também daquela pessoa efetivamente, né? Afetivamente, com afeto. Não somente com interesse. Então, por exemplo, naquele caso ali, dormir com a mulher do seu senhor era morte. Então, assim, para ele ter mandado José para a prisão, Deus estava com José. E então fez com que o Potifar não matasse ele. Porque o que a mulher poderia pedir era isso, mate ele. Ele olha só, porque também era uma desonra para ela, não ter essa punição perante a todo mundo. Ela contou para os empregados, todo mundo sabia que ela tinha sido abusada, na versão dela, correto? Então, para honrar ela, o que ele deveria fazer? Mandar matar. Ele deveria, né? Potifar deveria chegar ao rei e dizer, olha, ele atentou contra minha mulher enquanto eu estava fora, etc, acreditado 100% na mulher, e ele seria morto, com certeza. Mas Deus estava com ele a ponto que ele conquistou Potifar, ele conquistou o carcereiro. Então eu acredito muito que ele tenha tido, obviamente, a mão de Deus na vida dele, e com que ele tivesse sido mandado para a prisão ao invés da morte, porque de fato ele era uma pessoa abençoada, e Potifar, que era egípcio, não acreditava em Deus, porque eles tinham outros deuses, teve compaixão e teve ali para ele um apreço por tudo que eles tinham, né, de relacionamento. Então vamos lá, o último capítulo de hoje, tá? José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais e chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava.
o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E assim foi. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó... Voltamos. Aconteceu um pequeno intervalinho. Deixa eu ver se a minha internet está funcionando. Apertem o coraçãozinho para ver se voltou. Se você estiver... Voltou. Ok. Vamos lá. Vou voltar um versículozinho, tá? A taça do faraó... Não, aí ele contou. Então, em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Então eu peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tiver tudo indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então ele pediu para que o copeiro tivesse consideração, gratidão e falasse dele para o faraó quando ele voltasse, porque ele tinha certeza que essa era a interpretação do sonho dele. Então ele sabia que ele ia ter contato com o faraó a qualquer momento. Então ele ouviu o chefe dos padeiros e a interpretação, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Quando o padeiro ouviu que a interpretação era ótima, ele estava achando que José ia dar a mesma boa notícia para ele, que ele ia interpretar de boa maneira. Ou seja, quando convém acreditar em algo, né? Porque aí às vezes a gente escuta coisas, a gente tem sinais de coisas e a gente prefere não acreditar, porque não é o que a gente quer ouvir, não é o que a gente quer sentir. Então veja bem, ouvindo dos padeiros essa interpretação favorável, tá na Bíblia, então vamos interpretar, porque era bom, ele quis falar com José, ok? Ele disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença... Já acabou o sonho, tá? Agora já tô voltando aqui. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros.
restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Finalizamos. Amanhã a gente vai iniciar uma coisa importantíssima. José interpreta os sonhos do faraó, ok? Vamos entender como foi, porquê, como ele chegou até o faraó, se o cara tinha esquecido dele, etc, etc. Vamos saber sobre isso. Então a gente tem agora o filme para falar, para quem assistiu, e temos também o que a gente leu hoje. Eu vou abrir os comentários aqui, mas antes queria só deixar um PS. Por que eu falei que a gente ia se identificar com a história de José em certo momento? Porque o José foi vítima de inveja. Quem é aqui que não é vítima de inveja? José foi vítima também por ser amado. Quem aqui também não é amado por uma pessoa mais do que uma outra? E não necessariamente irmão, irmã, isso não, mas quem aqui não é o preferido do chefe? Ou então tem uma melhor amiga que fala mais com você, que é mais próxima? Quem aqui não tem? E o que significa que, olha o que a inveja causou a José, mas e que em todo momento do relato da Bíblia, o que temos de testemunho ali, é que Deus estava com ele, porque novamente Deus é justo. Então, até na prisão ele foi querido, até com a mentira ele foi beneficiado, porque ele poderia morrer e não foi. Porque como você pode ver ali, o chefe do copeiro, o padeiro, eles insultaram a ponto de ofender o faraó. Mas o que o José fez era crime, deitar com a mulher do seu chefe, principalmente, né? Então a gente crê que ele foi, sim, beneficiado por quem ele é. E porque Deus estava com ele, obviamente. Então a gente pode ver que nessas situações de inveja, nessas situações de ciúme, nessas situações, tenha certeza que se alguém inveja você, se alguém quer ser ou ter o que você tem, não é pelo que você tem, é por como você conquistou. E como você conquistou é por quem você é. Então saiba que Deus, nada está descoberto aos olhos de Deus. Então saiba que Deus está olhando essas injustiças e que você não é o juiz, Deus é. Então ao invés de você sofrer com a inveja, ao invés de você sofrer com ciúme, ao invés de você sofrer com isso, você ore para Deus. Você ore para Deus e para essas pessoas que têm inveja, para essas pessoas que têm ciúme, para essas pessoas que sofrem isso. Porque quando você tem inveja de alguém, você tem a falta de amor dentro de si. Não tem como você me dizer, tá, mas isso é impossível. Fulano ama ciclano, mas ele sente inveja. Não tem como. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja. O amor de Deus no coração de um ser humano, ele é incapaz de providenciar inveja, de providenciar ruindade. É impossível. Assim como a água não mistura com óleo. O óleo não mistura com a água. O amor de Deus não mistura com inveja, com ódio, com nada disso. Então saiba que quando alguém tem isso contra você, isso significa que você precisa ter o quê? Amor de Deus no seu coração, porque ali falta. E não significa que a pessoa não é amada por Deus, ou que ela não ama Deus em algum momento, ou que, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não. Significa que o amor de Deus, que é infinito, que é completo, ainda não está completo no coração daquela pessoa. Porque um amor perfeito de Deus, que existe, não permite que ninguém inveje outra pessoa, não permite que ninguém queira o mal de outra pessoa, como os irmãos dele quiseram o mal dele. Então saibam isso. E não só isso, mas veja bem, o pai sofreu, né? Jacó ficou dias chorando, trocou a roupa, se fez de luto. Todos os irmãos foram lá consolá-lo, mas ele não foi consolado. Então, assim, a pessoa ainda causa um sofrimento num próximo. Então, assim, tenha noção que a inveja, ela é uma teia de aranha. Vai caindo ali quem acreditar, vai caindo ali quem se permitir cair. Então, para você, como você se salva de uma teia de aranha? Como você se salva disso? Não tocando, não como é que fala? Não participando daquilo ali, não, né? Se você é uma mosca
e você vê uma teia de aranha na sua frente, tá? Vamos botar a teia de aranha como inveja. Você vê a teia de aranha na sua frente. Você vai até ali? Se você tem a sabedoria e discernimento de Deus, e Deus com certeza falará a você, olha, se você cair numa teia de aranha, você morre, porque a aranha, ela fez a teia pra você morrer. Não é que você vai conseguir escapar, você não vai, porque essa é a forma que a aranha tem pra comer. E ela não erra quando ela tá com fome, correto? Então, se você tem o discernimento de Deus, se você tem o amor de Deus e a temência e obedece a Deus e você é uma mosca, o que você vai fazer? Você vai voar por outro caminho. Porque você vai conseguir enxergar a teia. Você não é cego em Deus. Em Deus você enxerga tudo. Então em Deus você também consegue enxergar quando uma pessoa tem inveja e precisa de amor. E não do oposto. Então a vingança, tudo isso, o que você viver na sua vida, você tem a chance do perdão de Deus, a misericórdia de Deus, de não desejar aquilo para a pessoa. Entendeu? Porque se você deseja, você se iguala. E se você se iguala, você é cego. E se você é cego, você vai cair na teia de aranha como todas as outras moscas, entendeu? Então pense nisso. Vou liberar os comentários aqui e vamos falar sobre tudo o que a gente leu hoje. Ai, ai, ai. Deixa eu fazer o seguinte. Vê se voltou aí, meu povo, porque tinha saído. Vamos lá, o que vocês... Voltamos. Uhul! O que você... Isabelle. Gostaria muito que vocês recebessem a Isabelle. Ela é uma pessoa muito especial para Deus e ela voltou a ter contato com Deus, voltou a ter um relacionamento com Deus, ela abriu o coração e ela foi chamada novamente. Então, por favor, recebam a Isabelle com muito amor e saiba, Isabelle, que você é muito bem-vinda e muito amada, viu? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, gente, como é que foi pra vocês essa leitura de hoje? Como é que foi pra vocês ouvir tudo isso, saber de tudo isso? Amanhã vai ser muito maravilhoso, porque a gente vai entender a reviravolta na vida de José e como Deus é perfeito, né? Então vamos... Olha aí, Isabelle, recebendo o amor de todo mundo, ó. E a Thaís, gente, a Thaís, que eu tô muito feliz que tá aqui também. Todos vocês merecem o amor por estarem aqui, mas a Thaís, eu quero, obviamente que eu não vou falar tudo, né, de todo mundo aqui, porque a gente se fala, né, no privado e tudo, e nem expor nada, mas a Thaís também está agora com esse contato novamente, com a fé dela, com Deus, e ela está descobrindo e vivendo coisas novas. Então também recebam com muito amor a Thaís aqui e a todos vocês que estão aqui, na verdade. Então, para que vocês saibam quão Deus é perfeito, ok? Então, o que vocês acharam de hoje? Vamos falar, gente. Estou impactada com a leitura de hoje. Como é? Vamos falar sobre... Vocês querem falar sobre o filme ou a gente pode falar sobre o José amanhã e a gente fala só do filme hoje? Porque também cabe isso, né? Como amanhã a gente ainda tem José, a gente pode falar de José amanhã, né? E falar agora, do filme. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, né? Vocês estão respondendo? Eu poderia continuar a noite toda, que maravilhosa. Obrigada, Kathleen, né? Vamos falar do filme então, porque daí a gente fala de José amanhã, tá? Eu fiz umas anotações e eu vou falar sobre essas anotações, mas eu quero ouvir de vocês também, tá? Então eu vou falar sobre essas anotações do filme. Como eu falei, eu assisti também. Estamos juntos nessa, né?
Então, eu quero muito falar do filme, e aí de José a gente fala amanhã, porque José ainda nem acabou, ainda tem muita coisa. E eu falei um pouquinho também, né, sobre essa coisa dele ter sido jogado no poço, enfim, tudo isso. Então, vamos seguir aqui. Deus, ele é paciente. Tô entrando no filme, tá? Deus é paciente. Isso é ponto. Uma outra anotação, vou falando pelas anotações, tá? O que um cara disse para o Strobel? O suficiente é o suficiente. Até quando você vai duvidar? Por que eu tô falando isso? Porque ele tinha todas as evidências. Ele já tinha lá os cientistas falando, ele já tinha lá os historiadores falando, ele tinha psicólogo falando, ele tinha padre falando, ele tinha todo mundo, ele foi atrás das evidências, ele foi atrás de tudo isso e ele não parava. Então, quando esse homem disse para ele, o suficiente é o suficiente, é porque nós, como cristãos, nós como assumidos filhos de Deus e assumindo Deus como nosso Pai, Salvador, nós temos que ter a noção de que quando alguém questiona a sua fé, ou quando você mesmo questiona a sua fé, ou quando você mesmo quer conhecer mais, saiba que o suficiente é o suficiente. Se eu digo para você, eu vivi milagres, você não pode me perguntar qual milagre, como foi o milagre, cadê a prova do milagre? O meu milagre já é o suficiente. Quando você diz, Deus ouviu essa minha oração, porque eu estava pensando nisso agora, meu Deus do céu, e acabou de acontecer. Você não precisa provar para ninguém que você pensou, por quê, que hora se anotou. Você pensou, e isso é o suficiente, ok? Depois, Wild Animals Pictures. Hi, babe. I'm so sorry. This live is totally in Portuguese, but I'll talk to you later. I have to go back here. Thank you for being here. Ô, gente, veja bem, desculpa. Eu tava falando com um amigo aqui que entrou e como ele não fala português, eu tava dando um oi pra ele. Olha só, próximo. Deus não une pessoas. Ele une propósitos. Por que eu vou dizer isso pra vocês? A enfermeira lá atrás fez uma faculdade, né? A enfermeira que salvou a filha, ela fez a faculdade lá atrás. Mas nossa, será que ela fez a faculdade só para salvar a menina então? Não. Deus usa pessoas para se unirem e terem os propósitos realizados. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela não fez a faculdade para salvar a menina. Ela fez a faculdade para salvar muitas pessoas. Mas Deus a usou ali, naquele restaurante, ali, naquele momento, ali, para que ela pudesse salvar a filha do casal, ok? Então, ele não une pessoas por unir. Ele une pessoas por propósitos. Então, todo mundo que entrar na sua vida tenha certeza absoluta que tem um propósito. Quando não tiver mais, essa pessoa vai sair da sua vida. Ciclos vão se fechar. Então, aí vocês vão começar a entender, ok? Depois, quero muito... Isso aqui é bizarro, gente. Veja bem, tá? Olha isso. O que ele queria desde o início? Oi, meus amores que estão entrando agora. Aninha, Fran, oi, oi. Oi, oi, Celso, Arádia. Vamos lá. Deixa eu falar o restante. O que ele queria? Desde o início, se vocês começaram a observar o filme, ele pegou, uma das primeiras cenas, ele pegou o que para levar pro chefe dele ler? Vou perguntar e esperar a resposta de vocês aqui. O que ele chegou na sala do chefe e falou assim, ó, pra você? E o chefe recusou. O que era aquilo ali? Que tava na mão dele. Vamos ver aqui. Olha a prova do livro. Prova do filme. Vou esperar uma resposta só. O que ele levou pro chefe poder ver, e o chefe pegou e jogou assim na mesa. Tá. Qual era a intenção dele? Quem não assistiu tá poupado, tá? Mas quem assistiu, ok, eu vou falar então. Veja bem.
Quando ele iniciou, ele pegou um livro dele. Vocês lembram? Um livro de capa preta com letras vermelhas. Ele queria o quê? Queria que... É porque isso aqui é um detalhe muito pequeno. Mas olha só, ele tinha um livro que queria que o chefe dele lesse. E o chefe dele nunca deu bola. Porque ele nunca quis ler. O livro dele era horrível. Então, né? Não ia querer ler o livro. Aí agora, preste atenção. O que Deus fez na vida dele para ele se tornar conhecido? Ele foi conhecido pelo quê? O que fez ele conhecido? Pra gente hoje, por exemplo, e pra ter gerado esse filme. O que ele foi conhecido? Ele é O nome do filme é O Caso de Cristo. Eu já passo pra vocês. O que ele queria? Em Defesa de Cristo é o nome do filme. Então, o que ele queria fazer? Ele queria publicar um livro. E o publicista e a pessoa lá do trabalho dele, o chefe, nunca deu bola pra ele. Ou seja, eu vou falando então para que a gente não perca muito tempo aqui, tá? O que ele queria? Ele queria divulgar o livro dele, queria que lessem o livro dele. Ninguém quis ler o livro dele. Ele levou pros amigos, os colegas de trabalho, ninguém quis ler o livro dele. Mas o que fez ele agora, porque é uma pessoa real, a história é real, o que fez ele ser conhecido? O livro dele. E o livro dele, antes, falava de qualquer coisa. E ninguém queria ler. Mas ele publicou um livro com 14 milhões de cópias vendidas até o dia do filme, né? Até o lançamento do filme. Hoje deve ter muito mais. 14 milhões de cópias, o que significa que 14 milhões de pessoas leram. Mas o que continha no livro dele agora? Exatamente, a transformação da vida dele. Por quê? Porque Deus usou o chamado dele como escritor, o chamado dele como jornalista, o chamado dele, Deus usou o chamado com a sua paciência para cumprir o propósito. Então, se você parar para ver, o chamado dele era um, o propósito dele era outro. O chamado dele era ser escritor, era ser jornalista, investigativo, era tudo isso. Mas o que fez o propósito dele acontecer foi a transformação de Deus. Então, por que eu falo que Deus é paciente? Porque Deus não fez ele conhecer Deus há muito tempo. Ele nunca ia ter um livro desse. Ele nunca... Gente, a gente tá falando de uma pessoa real, ok? Ele tem uma igreja em Houston, nos Estados Unidos, e ele é uma pessoa real. Se você colocar no YouTube, você vai ver toda a história dele. Então, veja o que Deus fez. Deus é paciente e não une pessoas, ele une propósitos. Então, levou ele para a editora, ele estudou jornalismo, ele foi um jornalista, ele é, né, um jornalista, ele usou todo o chamado que ele tinha na vida dele, que é o seu chamado. Qual é o seu chamado? Meu chamado é ser cantora, é ser mãe de família, é ser publicitária, é ser engenheira, é ser advogada. O seu chamado é uma coisa, agora o seu propósito é outro. Então veja bem, Deus é paciente porque Deus não fez ele pronto. Deus fez o contrário com ele. E na Bíblia a gente tem muitas pessoas que foram como ele, que duvidaram demais. Um dos meus apóstolos preferidos, que vocês sabem, é o Paulo, que era o antigo Saulo de Tarso. Ou seja, a história de Paulo para mim é a que mais me apaixona. Eu sou assim, eu sou apaixonada por ele. E quando eu fui estudar a história dele, eu vi que ele passou na Grécia e foi em Corinto, uma cidade, né, da Grécia, e eu morei na Grécia. E se eu soubesse disso naquela época, meu Deus, mas eu teria seguido os passos que ele seguiu. E o que eu tô querendo dizer assim, por que eu falei isso? Isso foi aleatório, mas assim, o que eu quero dizer é que se a gente parar pra ver, a paciência que Deus teve com ele, levou ele a ir pro trabalho, casar, conhecer não sei o que, ir para um restaurante, a filha dele, acontecer tudo aquilo, que eu vou, o máximo que eu puder, não vou dar spoiler, tá? Aconteceu aquilo com a filha para que ele pudesse, de fato, usar a mulher dele, porque Deus usa pessoas para que ele tivesse a vida dele concluída no propósito, ok? Então, uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, sempre teve o olhar de Deus na vida dele. Sempre teve o olhar
paciente de Deus, ok? Vamos continuar. O que aconteceu com ele com a mulher dele que fez ela procurar a Deus? Foi um sentimento de vulnerabilidade. Ela vendo a filha ali naquele momento, ela ficou vulnerável. Ela poderia ter sido como ele, obrigada moça por ter salvado minha filha, bye bye, tchau, tchau, e acabou. Não, ela estava vulnerável. E a vulnerabilidade te convida a se fortalecer. Então, como ela foi chamada por Deus para se fortalecer? Através da gratidão, que ela foi lá no hospital, e aí falou, Aí a mulher foi e convidou a ela para ir na igreja. Eu vou falar, gente, eu vou o máximo não dar spoiler aqui, tá? Mas vocês tinham que ter assistido, que senão também não vou conseguir falar com quem assistiu, é injusto. Então, tô ficando ali no meio, tá bom? Então, o que eu quero dizer pra vocês? No momento de vulnerabilidade da sua vida, é quando Deus quer entrar. Quando você estiver vulnerável, Deus quer fazer presente em você. Então, é nesse momento. Então, Deus entrou na vida da mulher, da Leslie, no momento vulnerável da vida dela. Quando ela viu que a filha dela poderia não estar mais ali com ela. Quando ela viu que a filha dela poderia simplesmente, por uma falta de alguém para ajudar, porque vocês viram que ainda esperou um tempo, até que um chame a ambulância, ninguém apareceu. Mas Deus usa pessoas, capacita pessoas. Então, se você parar para ver, a vulnerabilidade foi onde ela conseguiu ser chamada para Deus. Porque quando a mulher diz, não fui eu que salvei sua filha, foi Jesus, ela abre ali uma questão no coração dela. Fala, meu Deus, calma aí. Eu não acredito em Jesus, o meu marido também não, a gente não acredita, mas esse Jesus salvou a minha filha. Então, nesse momento de vulnerabilidade, ela foi lá agradecer e foi chamada para a mudança de vida deles. Então, pense bem que é no momento de vulnerabilidade onde Deus mais age em nossa vida. É quando o nosso coração está quebrantado, minha bateria vai acabar. É quando o nosso coração está quebrantado que Ele entra e faz transformações. Porque tem pessoas que se sentem vulnerável e fraco e se afastam de Deus. Mas é nesse momento que você pode conhecê-lo cada vez mais. Assim como a Leslie, né? Mulher dele. Deixa eu pegar só a bateria rapidinho. Vou acabar. Já tá até aqui na tomada, porém... Pronto. Deixa eu só conectar aqui. Foi, né? Eba. Amém. Foi. Sem que puxe. Ok. Então, vulnerabilidade, tá? A vulnerabilidade é importantíssima. Não desprezem o momento vulnerável de vocês. Não jogue o momento de vulnerabilidade da vida de vocês no lixo. Não achem que a vulnerabilidade é fraqueza. Não é. A vulnerabilidade é exposição. É você saber sentir e expor a Deus o que você está sentindo. Vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Nada a ver, ok? Pelo contrário, vulnerabilidade é força. Porque foi nessa força vulnerável que ela foi encontrar a mulher que salvou a filha deles. Próximo tópico. Todo momento ficou na cabeça dele ali, ele perguntando por que Jesus morreria? Se ele é filho de Deus, Gente, essa foi a pergunta de todos os romanos, né? Se você é filho de Deus, por que você não desce? Se você é filho de Deus, por que você não sei o quê? Todas essas perguntas. E é muito fácil para um ateu ou para um não crente perguntar isso realmente. Gente, mas por que ele não se salvou? Por que ele não só falou, olha, eu sou filho de Deus mesmo, tô aqui, eu vou aqui na sua frente, vivo, subir aos céus, que aí você vai acreditar em mim, porque não tem como alguém fazer isso, e eu vou aqui na sua frente só embora, tá? Então acreditem que o que os apóstolos vão fazer aí é verdade, tá? Que é o que eu falei pra eles. Por que Jesus não podia fazer isso? E aí a resposta é simples. Por amor. Quem é que se mata pelo outro? Quem é que faz? Ninguém faz isso. Então ele, por amor a nós, ele fez isso. Deus enviou seu filho aqui na terra
por amor a todos nós. E por que ele enviou ele como homem? Por que ele teve carne? Por que ele veio sofrer tudo isso? Porque se Jesus não viesse como ser humano, não teria tudo isso aqui para nos contar, não teria tudo isso aqui, relatado. Ele não teria sofrimento que um homem tem, porque a gente sofre. A gente sofre as coisas, mas Jesus sofreu tudo o que a gente pode sofrer nessa terra. Então ele veio como homem. Primeiro, Deus fez isso para que, lá atrás no Primeiro Testamento, vai ter uma passagem que vai dizer que as pessoas, quando viam Deus, ouviam Deus de alguma forma, elas se assustavam. Elas achavam que não era Deus, que era uma aberração, que era algo que elas tinham que ter medo, enfim, tudo isso. O Deus do Primeiro Testamento, que é um Deus justo, ele é um Deus que ensinou muito, que amou muito e que ele chamou muitas pessoas para seguir o seu propósito. Mas todos os homens que ele chamou, todos os homens, tirando Abraão, se não me engano, teve o seu momento humano e entristeceu, digamos assim, não entristeceu, mas entristeceu, entre aspas, a Deus. Todo o homem. Por que Jesus é o único homem que não pecou, que é o único homem que é perfeito? Para vocês entenderem. Porque quando Deus enviou ele enviou a ponto que a gente não se assustasse. Se ele viesse como um anjo, ninguém ia acreditar. Se ele viesse como o Espírito Santo, ninguém ia acreditar. Então, Deus, com compaixão, se você pegar a sua Bíblia lá no começo de Gênesis, que a gente está lá no comecinho, você já vai ver que Jesus já existia. Jesus já era o Filho de Deus antes mesmo da gente imaginar que ele viria, mas Deus sabia. Então, quando os homens lá no Primeiro Testamento tinham medo de Deus, tinham medo da presença de Deus, eles achavam que Deus ia matar eles quando aparecessem na árvore, no arbusto, no fogo, no céu. Quando eles viam isso, eles se assustavam. Então, por que Jesus veio em forma de homem, semelhança a Deus? Por que ele veio assim? Para que nós pudéssemos crer e pudéssemos também identificar e saber que o que Jesus passou, nós passamos aqui. E aí, quando a gente fosse orar a Deus, ele diz para você: Jesus, o meu filho, morreu por você e sofreu tudo isso para que você entenda que ele é o único que vai te dar essa força através dele, é o único que você vai ter essa força de mim. Por quê? Eu mandei ele para você ver que o que você passa, ele já passou. O que você está sofrendo, ele sofreu. Traição, dor física, emocional, ele chorou. O versículo mais curto da Bíblia inteira é um chamado "E Jesus chorou". Nem tem um "e", é só assim, Jesus chorou. É o mais curto da Bíblia inteira, quando Lázaro morre. Então, o que acontece? A gente consegue perceber que Deus é tão perfeito a ponto de ter feito o seu filho, Messias, prometido desde lá do Primeiro Testamento, a vinda dele, para que ele pudesse salvar a gente. E aí, por que é salvar, então? Como é que Jesus vai me salvar? Vou explicar para vocês. Eu anotei aqui também essa parte de salvação. Primeiro deixa eu ler para vocês aqui, 1 Pedro 19, quem quiser acompanhar. Quem não tem problema, porque eu vou ler aqui, 1 Pedro 19, 20, tá? Vou ler do 18. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aí agora vem: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, todas as pessoas que acham que Jesus e Deus são dois diferentes, isso é o Deus no Filho e é o Deus no Pai, ok? Então, para que não haja dúvida.
Então ali tá o que Pedro disse, antes mesmo. Mas mas isso aqui foi escrito, como é que isso foi escrito? Isso foi escrito por inspiração de Deus. Também tem aqui o versículo dizendo que nenhum profeta, nenhuma aparição, nada que está escrito na Bíblia foi feita somente pelo homem, e sim pela inspiração de Deus no homem. Então é óbvio que foi um homem que escreveu a Bíblia, mas foram homens santos, como diz o primeiro manuscrito, santos, escolhidos a dedo por Deus para escrever isso aqui. Não foi qualquer pessoa, não seria qualquer pessoa que escreveria isso, ok? Então, para que vocês saibam isso. Então, o que é o Jesus salvar, né? Que eu quero explicar isso. Eu escrevi aqui. Vamos lá. A salvação que vem através de Jesus, através do amor de Jesus, ela é simples, porém complexa de entender quando você vai passar para as pessoas. Então, eu vou explicar mais ou menos da forma com que eu possa falar abertamente e ser objetiva, tá? Quando ele foi crucificado, o arrependimento, né, que foi junto, o arrependimento é a nossa transformação, tá? Então, quando a gente se transforma no amor de Cristo, quando a gente se transforma no que Cristo tem pra gente, a gente entende a transformação que Ele faz em nossa vida. E essa salvação vem da transformação do arrependimento, no arrependimento. Por que a gente diz que em Cristo eu sou redimida por isso, todos os meus pecados e todas as minhas transgressões, e eu sou perdoada no arrependimento de Deus, de Jesus? Por quê? O arrependimento é a transformação. Não tem como uma pessoa se arrepender de algo e fazer a mesma coisa, correto? Então, a salvação em Jesus é porque a gente pode se arrepender de algo, mas é em Jesus que a gente não faz aquilo. É em Jesus que a gente aprende o arrependimento do aprender, do transformar. Então, quando Jesus entra na sua vida, Ele te transforma e você está perdoado por todos os seus pecados, porque o seu arrependimento, a sua culpa, tudo isso foi na cruz junto com Ele. Mas peraí, tá? Então significa que eu posso pecar, e então e Jesus me perdoou. Sim, Jesus te perdoou, você foi salvo ali por Ele, você foi salvo no arrependimento dos seus pecados. E arrependimento é transformação. Quando você se arrepende de algo, você se transforma. Senão você não se arrependeu, você só se desculpou, correto? Então, quando você se arrepende de algo que você fez na sua vida, você tem a salvação de Jesus, porque Ele te ensina a não voltar ali. Então, mas peraí, então, e se eu pecar 2 vezes? Se eu pecar 3 vezes? Por isso que tem também uma outra passagem dizendo: busque ser santo como Jesus foi, como Jesus é. Então tem como ser santo? Tem como ser santo, porque Deus, Jesus, Ele te põe. Por que Jesus é a nossa salvação? Porque Deus é perfeito a ponto de mostrar para você que tudo que Ele passou aqui, tudo que Ele viveu, tudo que sofreu e morreu, e tudo que aconteceu com Jesus aqui, você como ser humano também pode viver. Só que Ele te ajuda a transformar a sua vida. Então, quando, por exemplo, a adúltera foi pega no flagra, foi levada até a praça pública para ser linchada, o que Jesus falou? Se pega a primeira pedra, Jesus pegou a pedra aqui, tá? E falou assim, ó, taque a primeira, quem não tiver um pecado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra. E aí, na hora dela ir embora, o que ela falou? Ela falou, obrigado, né, por ter me salvado. Obrigada, o Senhor salvou minha vida. Mas aí o que ele falou? Vá e não volte para aquela vida. Então, Ele salvou com o arrependimento. Então, se arrepender é se livrar do ego, é se livrar do orgulho, é se livrar de tudo que não pertence a Jesus, tudo que Jesus não passou, não te mostrou aqui. Jesus não foi orgulhoso, não foi vingativo, não foi... Porque, gente, Ele é filho de Deus, Ele podia fazer assim
e todo mundo morrer. Ele podia fazer assim e sair daquela cruz. Ele podia, mas para cumprir a profecia, para cumprir o que Deus prometeu, para cumprir a palavra de Deus, ele precisou sim morrer e voltou para de onde ele já morava, de onde ele já estava. Por que ele fala voltarei ao Pai? Ele está indo ao Pai novamente, porque ele já morava com Deus, ele já está com Deus, é a Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para falar com nós, com a gente, dentro do nosso coração, discernir as coisas, falar através do que a gente não consegue falar. Então ele vem para traduzir, e Jesus veio como Filho, homem, para que pudéssemos nele, em Deus, ter ali o nosso arrependimento, ter ali a nossa salvação, e ele ser o nosso advogado. Eu falei isso já para vocês algumas vezes. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, é isso. Você é uma nova criatura, ele fala isso. Um novo coração, um novo espírito, uma nova criatura. Por quê? O que você foi já está lá atrás. E ele vai começar a te ensinar agora a não ser o que você foi. Então, o seu arrependimento vem e a sua salvação vem. Então, isso é a salvação em Jesus. Esse é o amor de Jesus. É o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que ensina. Então, mas aí, o que acontece? Então, Jesus significa que ele veio e eliminou todo o Primeiro Testamento? Não. Ele veio cumprir o Primeiro Testamento. E nele, todos os tipos de sacrifício em sangue, todas as outras coisas foram ressignificadas, mas aonde? No amor. Ele não veio aqui desfazer da lei de ninguém, ele veio aqui, tanto que diversas vezes ele fala, não passem por ali onde estão, eu esqueci a samaritana, por exemplo, no poço, eles não podiam se encontrar. Tinha uma outra... tem uma outra história dos samaritanos também. Ele não infringiu nenhuma lei. Então, quando diziam que ele estava ali blasfemando, quando ele estava ali falando mentiras, dizendo que o templo ia acabar e não sei o que, ele não estava mentindo. Ele estava sendo perfeito e verdadeiro na profecia de Deus. Então, o que Jesus veio aqui foi ressignificar tudo com amor. E o amor de Deus. Ele não saiu do nada, do céu, e falou, deixa que eu vou lá, pai, agora eu vou salvar a galera. Não, ele não fez isso. Deus mandou. Então as pessoas que não acreditam em Jesus acham que ele veio tomar lugar de Deus ou alguma coisa assim. Pelo contrário, o amor de Deus trouxe Jesus. Então é o Filho no Pai do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para que ele pudesse estar dentro da gente, como, por exemplo, você pode ver que no primeiro versículo, segundo versículo de Gênesis, a gente já leu, no quinto versículo, ele fala para eles, né, para a Santíssima Trindade ali, vamos criar um homem, vamos descer e ver aquilo ali, lá na Torre de Babel, ele fala, vamos, porque Deus não esteve sozinho. Era Jesus, Deus e a Santíssima Trindade. E quando você lê também, que está escrito no comecinho de Gênesis, o quê? O Espírito de Deus passou sobre a terra toda nas trevas, no começo, quando não tinha nada, estava lá, Espírito de Deus passando. Então o Espírito de Deus foi deixado para nós, para que ele habitasse em nós, através do amor de Jesus. O Pai mandou o Filho. Não teve a rebeldia de Jesus descer, vir sozinho, mentir, não teve isso. E nesse filme a gente vê também as pessoas que testemunharam Jesus após a crucificação. E aí no filme explica, a mulher fala, gente, não tem como, assim, ó, o cara foi atrás e falou assim, gente, mas será que foi ilusão deles? A mulher falou assim, olha, uma pessoa dizer que viu Jesus pode ser, 2, até os 12 discípulos, pode ser, porque eles amavam e queriam muito Jesus. Agora, 500 pessoas têm a mesma alucinação, não tem como. Isso está comprovado, isso está provado. Então, Jesus era o Messias, sim, ele não veio tirar o lugar de Deus, ele não veio nada. Ele veio através de Deus, com o amor de Deus para conosco, fazer a nossa salvação no arrependimento, nossa salvação no que a gente se propõe a ser salvo através dele e aceitar ele. Então, quando a pessoa fala salvação em Cristo, é por isso, porque ele faz com que o nosso arrependimento fique lá para trás e a nossa nova vida seja vivida por nós, nossa nova história, né? Então, saibam disso, que essa transformação, ela vem do arrependimento.
todo mundo que se arrepende dos seus pecados, eles se transformam. Porque quando você se arrepende, você não quer mais fazer aquilo. Eu me arrependi muito na vida do dia em que eu falei que Deus não existia. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou falar isso e rezo para Deus todos os dias que Ele nunca me deixe fazer isso, né? Porque se Ele quiser eu vou fazer, mas eu espero que Ele não queira. Porque eu aprendi, eu me arrependi ali do que eu fiz, do que eu falei. Então o arrependimento veio da transformação, ok? Vamos lá. Depois, deixa a ambulância passar e que Deus leve todos eles, os profissionais de saúde, para ajudar quem quer que seja. Então vamos lá. Um coração fechado, ele enxerga com dureza. Um coração aberto, ele enxerga o amor. Então, quando você tem um coração fechado para um amigo, para uma amiga, para sua vida, para as coisas que estão acontecendo na sua vida, o que quer que seja, que você fecha o seu coração, você sente tudo com dureza, você não vê beleza nas coisas, porque o coração fechado, ele é incapaz de ver com amor. O amor, ele liberta. Então, um coração fechado, ele só é liberto com amor. E aí nós temos o amor de Cristo para nos libertar de tudo aquilo que nós somos aprisionados. Volto a dizer, não tenho problema com a igreja, tenho problemas com a religião, porque muitas doutrinas e muitas coisas aprisionam as pessoas. E quando aprisionam, elas afastam as pessoas de Deus. As pessoas aprisionadas não querem ouvir o nome de Jesus porque acham que Jesus aprisiona, não deixa pecar, não deixa isso, não deixa aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a doutrina e a regra faz com que a pessoa se afaste de Deus. Então, o amor em Jesus é a única coisa que nos liberta do que o mundo quer, e o mundo projeta, e o mundo não sei o que. Então, basicamente, tá? Vamos lá, tem um outro ponto que eu quero falar com vocês também. Tá acabando. Um outro ponto. Quando ele chegou na cozinha, pra quem não assistiu ainda, vocês vão ver, tá? Ela escondeu a Bíblia. A mulher dele escondeu a Bíblia, né? Ele foi pegar um café da manhã, e ela estava estudando, então ela pegou e colocou a Bíblia assim embaixo dos livros. Quem reparou nisso pode ter se perguntado por que ela escondeu a Bíblia? Tipo assim, tá com vergonha? Ou por que ela fez isso? Não, ela escondeu a Bíblia por sabedoria e prudência. E mais do que isso, ela fez a sabedoria no discernimento. Porque eu vou explicar. Ela estava tentando transformar a vida dele. Deus já tinha os planos certos, certo? Já estava usando a ela. Se ela deixa a Bíblia ali, em cima da mesa, a primeira coisa que poderia acontecer era uma discórdia entre eles. E Deus não quer discórdia. Deus quer o quê? Amor. Porque Ele é tão paciente, é tão isso, que esconder a Bíblia ali foi um ato que ela fez de evitar uma discórdia, evitar uma briga, evitar que eles se separassem mais. Então ela colocou a Bíblia embaixo dos livros para que ela pudesse gozar da sabedoria que Deus deu a ela e falar com o marido dela num bom dia de café, tanto que ele convida ela para sair, ela aceita, e se tivesse a Bíblia ali, eles de fato iriam brigar. Então Deus não quis isso. Então saibam que esse foi o motivo dela ter escondido ali a Bíblia, tá? Porque eu não sei se vocês repararam e se perguntaram, enfim. Eu vou lendo depois tudo que a gente tá falando, que vocês estão falando aqui, tá? Mas só para que vocês saibam, a prudência, o discernimento e a sabedoria vem tudo da palavra de Deus, porque o Espírito Santo faz isso. Quando você tá aqui, você fala assim, não vou fazer isso não, pode ser que seja ruim. O Espírito Santo está falando, não faça, porque você já se entregou a Deus, você já se entregou a Jesus. Então, por que Deus vai fazer você fazer alguma coisa que vai te fazer mal, né? Então, Ele não quer isso. Então, portanto, o discernimento e a sabedoria são muito importantes. Nesse momento, foi o que ela teve naquela manhã. Ele duvida muito da fé dela, mas ela nunca duvidou, porque ela já sabia o que ela tinha, ela já sabia o que ela sentia, só ela sabia. Novamente eu vou dizer para vocês, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus não tem nada a ver com o próximo. Se uma pessoa que está num poder religioso maior que você, se a pessoa tem uma caminhada
com você, o que quer que seja, saiba que não significa que a sua fé é fraca ou que a sua fé não é válida para Deus ou o contrário. Veja bem, ele duvidou da fé dela em todos os momentos. Você está sentindo isso? Você sentiu Deus, você sentiu Jesus, você foi para a igreja porque você sentiu coisas diferentes, você não sei o que, ele duvidou. E só ela sabia o que ela sentia. Então, quando alguém duvida da sua fé porque acha que você não está seguindo alguma coisa que aquela pessoa segue, saiba que Deus tem um caminho seu diferente da pessoa. Deus trabalha na individualidade. O grupo é na igreja quando você está lendo, o grupo é quando você está buscando a Deus, aí ali ele está, ali ele se faz presente, as dúvidas vão sendo questionadas e tiradas ali, no estudo bíblico, né, na missa, no culto. Porém, quando alguém duvida do seu relacionamento com ele, a pessoa não está exercendo o cristianismo, a pessoa não está exercendo a fé de Deus, porque ela está duvidando do que Deus está colocando no seu coração. Existem os falsos profetas? Existem os falsos profetas. Existe. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se você tem Jesus como seu Salvador e Deus como seu Pai, você pode ter certeza absoluta que você vai saber o lugar que você não deve estar. Você vai saber exatamente o momento em que você está sendo testado ali. Você vai dizer, se a pessoa está duvidando da minha fé, por quê? E aí a pessoa vai dizer, não, porque o meu Deus, só tem um. Ah, não, mas peraí, o meu Deus, você sentiu isso? Eu tô há 20 anos na congregação, na igreja, sei lá. Eu me batizei quando eu era criança, eu me batizei depois quando eu era mais velha. Eu tô há 20 anos e nunca ouvi a voz de Deus. Você vai ouvir? Aí você vai dizer, sim, eu ouvi. Porque Deus não tem o mesmo plano daquela pessoa para você. Deus primeiro tocou na mulher dele. Depois tocou nele. E por conta dele, Deus criou o livro, o filme, a mudança na vida deles, tudo isso. Ele usou a mulher dele para isso. E a gente tá chegando no final para eu poder te dizer, a fé dela era dela, a dele era dele. Então assim, não duvide, não ache que alguém sabe mais do que você só porque aquela pessoa vá todo domingo na igreja, assiste todo domingo a missa ou o culto ou o grupo de oração, o que quer que seja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quanto mais você busca ele, obviamente, mais próximo você está. Mas duvidar do seu relacionamento com Deus, duvidar da transformação que ele faz na sua vida, é duvidar de Deus. Se alguém duvida de você, tá duvidando de Deus. Porque tem pessoas que se transformam... mas peraí. Então, uma pessoa pode se transformar na primeira vez que ela vai na igreja? Ela pode se transformar no primeiro minuto do acordar. Deus é quem sabe de todas as coisas. Deus é que vai dizer, agora chegou o momento dela mudar. E faz isso aqui. A sua família inteira, ninguém acredita. Você vai ser o primeiro a acreditar. A sua família, todo mundo vai à igreja, mas é você que vai falar a língua dos anjos. A família inteira vai na igreja todo domingo, mas é com você que não vai, que Deus vai te tocar e vai te levar para a igreja. Então, assim, Deus tem um plano para cada pessoa. E quando você duvida do plano dele, ou da possibilidade, do poder que ele tem de fazer o que ele quiser, você está duvidando dele. Ok? Vamos lá. Momentos difíceis. Ele pediu divórcio, né? Quer dizer, ele não pediu exatamente divórcio, mas ele falou, se daqui a 5 anos, 2 anos, você tiver com essa mesma ideia, eu não quero estar ali. Eu não quero estar nesse casamento porque você não é a pessoa que eu vi, você não é a mulher que eu tenho. Então, assim, se você tiver 5 anos aqui, nesse lugar que você tá, não sei não. Ele ali estava indiciando que teria um divórcio. Então, o que ela teve ali? A fé sendo testada. Porque quando alguém não acredita no Deus que você serve, quando alguém não acredita no amor de Deus, na misericórdia dele com você, para com você, as pessoas começam por a dúvida delas na sua vida. Mas de quem é a fé e quem estava sendo testada ali? Ela. E ela em nenhum momento abriu mão, porque ela sentiu o que ela sentiu. Ela sabe o que Deus falou com ela, ela sabe o que ela sentiu quando estava naquela igreja. E esse amor de Deus com ela, esse amor de Jesus na vida dela, ele foi maior do que o amor que ela tinha pelo marido. E aí, o que acontece? A sua fé é testada nessas formas. Então a pessoa vem e fala assim, eu vou me afastar de você se você continuar com essa coisa de ficar falando de Deus o tempo inteiro. Ai, gente, você não tá chato, só fica falando isso aqui. Então saiba que quando é pra sair, Deus faz sair. Quando é pra ficar, Deus faz ficar. Assim como ela teve a fé testada e não desistiu 1 minuto, porque o que Deus une, homem nenhum separa. Então a mulher sábia edificou a sua família na oração.
Vocês viram que ela colocou, ela falou o tempo inteiro assim, ela orou, ela, Senhor, colocar em coração suave nele, Senhor, colocar em coração suave nele. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer isso e é pela oração. Ela não podia obrigar o marido dela a fazer o que ela, acreditar como ela acreditava, mas ela podia orar pelo marido. Deixa eu ver. E inocentar o menino. Preciso sair, mas te amo, Amanda, adorei com vocês. Beijo, Arádia. Depois você assiste o finalzinho, tá bom? Beijo. Ô, gente, vamos continuar aqui. Deus usou ele para inocentar o menino. Até, amor, boa noite. Deus usou ele para inocentar o menino. Primeiro, ele usou ele para poder incriminar o menino, né? Que ele foi cego ali, naquela situação com a cadeia. Mas assim como ele fez com a enfermeira, ele fez com ele. Então, o chamado dele como jornalista fez ele inocentar uma pessoa, que Deus já tinha um propósito. Ele não criou ele para salvar o menino, né? Como eu falei, Deus une propósitos e não pessoas, porque ele não foi criado somente para aquilo, mas ele passou ali na história do menino para cumprir o propósito dele de salvar o menino da cadeia, apesar dele ter colocado o menino na cadeia, ok? Depois, ele já falou sobre isso. Então, e aí Deus usa pessoas e fala por nós, através de pessoas. Então, como assim Deus fala por nós? Eu posso falar por Deus? Não. Você vai falar com Deus, em Deus. Deus está falando por você. Assim como eu posso estar falando nesse momento a você, tocando no seu coração, através dessa live, através de Deus. Assim como, por exemplo, eu pedi um sinal, eu sonhei com um devocional e hoje estou aí postando devocional todos os dias no meu feed. Então Deus, ele fala com a gente em todos os sentidos, através de sonhos, através de, enfim, de tudo aquilo. E quem me contou da plataforma que eu sonhei para fazer o devocional foi um amigo. Então assim, ele usou meu amigo para falar dessa plataforma e eu nem fui pesquisar a plataforma nem nada, fui dormir, pedi um sinal, pedi a Deus para me usar, fui dormir e aí no sonho ele usou o quê? A plataforma que o menino me falou lá atrás. Então, ele usa as pessoas, ele usa mesmo, ele fala com você como você pede. Deus, me deu um sinal, Deus, e é isso que a gente vai finalizar aqui, falar sobre isso. Antes, peraí, o pai dele, veja bem, isso aqui é pra você que tem um relacionamento ruim com alguém da sua família. O pai dele tentou falar e dar amor com ele quando o filho nasceu, né? Pois o arrependimento é transformação e não é desculpa para erros. O pai dele não foi um bom pai, o pai dele foi um pai ausente, uma pessoa que não demonstrou amor para ele, tanto que o pai dele acreditava em Jesus e o pai dele simplesmente foi até a casa dele, não teve orgulho, não teve mágoa, não teve rancor, ele foi lá ver o filho. Só que o que ele fez? Ele machucou o pai, ele teve orgulho, guardou mágoa, teve tudo isso do passado e acabou descontando no pai. E aconteceu o que aconteceu com o pai dele, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas quando aconteceu isso aí com o pai dele, ele conseguiu entender, ele conseguiu sentir o amor ali, né? Pegou a carteira, viu tudo. Ele pôde ver que o pai dele seguiu ele desde sempre. Imagina o pai dele lá cortando, né, reportagenzinha, colando nas páginas, e ele sem saber, porque ele fechou o coração para receber o pai. Então o pai dele nunca não teve a oportunidade de dizer, olha, eu te admiro, eu te amo, me receba. Não teve, porque ele era fechado para receber esse amor. Ele era fechado para receber o que o pai dele tinha para dar. Então quando, né, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu com o pai dele, e ele foi lá no quarto, ele pôde ver o amor que o pai dele tinha, mas que ele não era capaz de receber, porque ele tinha um coração fechado para receber. Então é importante também saber o que é o receber o amor, abrir o seu coração para isso, porque ele abriu, né? Naquele momento que ele foi lá no quarto, ele abriu o coração dele e ele pôde ver o amor do pai, então ele chorou. Então quando você vê isso, você vê que ele se arrependeu daquele momento ali, né? E arrependimento é o quê? Transformação. Então naquele momento ele
quebrantou o coração e se transformou. Ele já não era mais aquela pessoa orgulhosa nem nada disso. Ele aceitou o amor do pai e viu ali o que o pai dele fazia por ele, mesmo ele não querendo saber do pai, né? Mas aí já não podia mais fazer muita coisa. Então, o que eu ia falar aqui? Recebeu, tinha um amor por Jesus. Sim, porque o amor, o pai dele, ele tinha recebido Jesus, né? Então o pai dele tinha um amor por Jesus, ele tinha aquele amor no coração, um amor que liberta, um amor que não carrega raiva, não carrega mágoa, não carrega ódio, nada disso. Então o amor de Deus no coração dele, o amor de Jesus, fez ele amar o filho dele mesmo sendo maltratado, mesmo sendo ignorado. Mas por quê? Então, peraí, tá, significa então que um tinha Jesus e tinha um amor e o outro só porque não tinha Jesus não tinha amor? Não significa isso não, mas significa que a salvação vem da transformação e a transformação traz o amor. Então, o pai dele se abriu para se transformar e amar o filho de todos os erros que ele se arrependeu de ter cometido, de ter sido ausente, de não ter amado o filho da forma que ele deveria, porque todos nós estamos num processo de aprendizado, dia após dia. Mas se a gente não abrir o coração para o amor não entra. Então ele tinha um coração fechadíssimo para Deus, para o pai dele. E aí até a psicóloga perguntou, ela falou, você teve algum problema com seu pai? Porque a não aceitação dele da palavra de Deus como pai, foi aí que ela pegou ele. Ele falou assim, tenho um relacionamento estranho com meu pai. E aí ali já explica, né, que muitas pessoas, por conta da sua família, por conta de ter um histórico, né, na família diferente, ela acaba tendo problemas em aceitar o amor de Deus, o amor de pai, porque ela não sabe o que é receber aquilo. Então, o coração fechado, ele te incapacita de começar a amar até as pessoas que você acha que não merecem amor, mas todas elas merecem. Se tiver que começar com você, que Jesus transforme o seu coração e que você ame. Prisioneiro falou pra ele foi lá quando o prisioneiro estava no hospital, ele falou assim, desculpa por não ter visto o que você falou. E ele falou, você viu, você não quis, você teve todas as provas e evidências, você viu, você não quis enxergar. É diferente. Então esse aí foi uma outra paulada para ele no filme, porque quando o prisioneiro estava lá internado, ele falou assim, desculpa ter feito isso com você, ter te colocado na cadeia, com todas as evidências que ele tinha de que o cara é culpado. E o cara falou pra ele, eu não fiz isso, não matei. Mas ele quis ver o quê? As evidências. E aí ele viu com os olhos. E aí o que aconteceu? Ele falou, você enxergou, você viu, você só não quis enxergar, que era diferente. Então, quando você não quer enxergar algo, vai vir várias pessoas com provas, vai vir pessoas com testemunhos, vai vir pessoas com anotação, com foto, vai vir qualquer coisa na sua vida, tá? Não falando só de Jesus e de Deus aqui, mas você só não quer enxergar. Então, tem coisa na sua vida que vai estar aqui na sua frente, mas você não quer enxergar. Você não quer dizer verdade, isso é verdade. Você não quer enxergar a ponto de dizer, não, isso aqui realmente pode ser que você não quer enxergar. Então tem muita coisa na sua vida que você vê, mas você não quer enxergar. Então para abrir os seus olhos, você precisa abrir o seu coração, né? Porque aí daqui passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá, e aí você consegue de fato ter uma oportunidade de ver outras coisas, de enxergar outras coisas, ok? Outra coisa, ele não desistiu e Deus também não desistiu, mas Deus sempre ganha. Então o que aconteceu aqui? Quando ele desistiu de procurar as evidências e de dizer, Jesus não existe, ele falou o quê? Ok, Deus. Ele respirou e falou, ok, Deus, você venceu. Porque Deus vai sempre vencer. E é baseado nisso que você tem que ter certeza das suas vitórias na sua vida. Porque você pode passar por várias situações difíceis, como eles passaram, como ela passou com o divórcio, com a insinuação de divórcio, como ela passou quando ele saiu do batismo dela e não viu, ela ficou chateada, quando a filha dela teve aquele momento ali. Então, assim, Deus, ele vai sempre vencer, nas dificuldades principalmente. Então, quando você tá mal, quando você tá achando que Deus não tá te olhando, quando tá dizendo, deixa eu te dizer,
Deus, para você, é o seu Deus que está ali te olhando e te ouvindo o tempo inteiro, porque Ele te ouve o tempo inteiro. Então, quando você chama, Ele está te ouvindo. Quando você clama, Ele está te ouvindo. Então, assim, Ele nunca vai desistir de você. Ele pode não falar com você porque você não está chamando. Ele não vai do nada aparecer na sua vida. Oi, fulano. Oi, ciclano. Tô aqui, sou seu Deus. Ele não vai fazer isso, né? Mas Ele vai estar ali para você sempre, porque Ele não desiste de você. Nunca vai desistir de você a vida inteira. Creia você ou não, creia o seu vizinho ou não, creia o seu marido ou não. Deus nunca vai desistir de você. Ele está sempre disponível. Isso não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Deus está sempre disponível, mas não adianta Deus estar disponível se o seu coração não tiver. Não adianta você saber que Deus está... Deus está ali. Quando eu precisar, eu chamo. Quando tiver ruim, eu peço. Quando tiver não sei o que, não sei o que. Não adianta. Porque aí você vai receber uma vida de migalhas, não o que Ele tem para você. E Deus não é o Deus de migalhas. Ele é pleno e tem toda a herança dele para você. Então, saiba que Deus está sempre disponível. Mas para Ele falar com você, você precisa estar disponível para poder ouvi-lo, para poder senti-lo. Assim é também com Jesus. Ele não vai aparecer na sua vida se você não acreditar, se você não abrir o seu coração para crer que Ele existe, e não por evidência, mas por fé, porque nós vivemos pela fé e não pelo que os olhos vê. Também está na Bíblia, não são palavras minhas. Então, saiba disso. Ou você abre o seu coração e você se disponibiliza, porque, para finalizar, foi o que ele falou. A oração dele no final foi abrir a maçaneta, que eu falo sempre para vocês, que a gente leva as pessoas até a porta. Mas quem abre a maçaneta para Deus entrar na sua vida é você. Então, o que ele fez na oração final? Ele falou, Deus, eu desisto. E aí foi até a mulher dele, conversou com a mulher dele, vou tentar não dar spoiler aqui, falou com a mulher dele, e naquela oração que ele fez ali, ele falou, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo e também não sei como começar, mas eu estou aqui. Então, o que ele fez? Ele abriu a maçaneta e falou, Deus, eu nem sei o que fazer, o que falar. Eu nem sei como chegar até o Senhor, eu não faço ideia, mas eu estou disponível, eu estou aqui. Então, para Deus falar com você, para Deus estar disponível na sua vida, você precisa estar disponível para Deus. Deus vai estar sempre ali para você, sempre disponível. Mas você precisa ser disponível para que Ele possa, de fato, também estar na sua vida, ok? Enfim, basicamente foi isso. Agora, é sério, esse é o final mesmo. Olha que loucura, né? Ele chegou no chefe dele no final já, quando ele já era cristão. Ele chegou pro chefe dele e falou assim, eu quero divulgar um artigo, um negócio assim, eu quero divulgar um artigo sobre a minha vida, né, minha conversão. E ele falou, e o chefe dele falou assim, você tá maluco? Primeiro que você vai botar o meu jornal em credibilidade, né, porque eu penso pelo cabeça do mundo, pelo dinheiro, e ninguém vai acreditar nessa sua história de Deus. Então, eu não vou fazer isso, com certeza não. E saiu. Ele chegou em casa chateado, foi e tal, ele brincou com a filha, tudo mais. Aí chegou pra mulher dele e falou, ele não aceitou publicar o livro. Aí a mulher falou assim, que pena, no telefone, né? Que pena. Mas aí Deus usa o quê? Pessoas pra falar com a gente. Aqui que a mulher dele falou, por que você, ao invés de um artigo, então, não publica um livro? E o livro dele tá aí em todas as livrarias. Se a gente quiser comprar um best-seller, se você quiser baixar na internet, você também consegue baixar o livro dele. Por quê? Porque o propósito de Deus na vida dele era muito maior do que só a editora dele e o chefe dele. O propósito de Deus na vida dele era muito maior do que o chefe dele dizer, ok, vou botar esse artigozinho. Não, Deus não é de artigo, não. Deus é de best-seller, de 14, 15 milhões de cópias vendidas. Deus é o Deus da abundância, do infinito. Então, o que ele via para ele, que era um artigozinho no jornal falando que ele tinha se convertido, um ateu convertido, Deus não queria isso para ele. Deus ia honrar ele publicamente. E honrar publicamente, como também está na Bíblia, não sou eu que estou falando, foi o que Deus fez. Então, quando ele chegou em casa e falou com a mulher dele, o que a mulher dele falou? Por que você não faz um livro, então? Esquece esse negócio de artigo aí. E ele foi e publicou o livro, que hoje a gente pode ler e pode assistir, porque também virou um filme. Então,
Deus tem um propósito na nossa vida que vai além do nosso entendimento. Se fosse ele entendesse que o chefe dele dando um não para ele fosse uma porta fechada, ele não iria chegar até a mulher dele e dizer ele não deixou, não quis, e aí ela ia dizer, que pena, mas o propósito de Deus era outro. E se o chefe dele tivesse aceitado, o chefe dele ia dizer ok, e aí ele ia pegar um pedacinho desse tamanho, ia para um jornal desse tamanho, iam pegar, folhear lá, beleza, legal, acabou. Mas não, a vida dele era uma história de sucesso para Deus e para os homens. O que Deus tinha para ele era maior do que ele próprio tinha para ele. Porque quando a gente planeja, Deus tem um plano muito melhor. Sempre tem um plano melhor. Então, quando a gente vem com os nossos planejamentos tão pequenos, Deus, que é o Deus do impossível, ele faz do tamanho que ele quer, porque ele sabe o tamanho do filho que ele tem, da filha que ele tem. Então, quando alguém disser para você que o que você quer para sua vida é muito grande, é impossível, lembre-se que Deus é o Deus do impossível, que o que você quer para sua vida, Deus quer muito mais. Então, se você tá aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, saiba que Deus quer 20 vezes, infinitamente mais. Então, não leve as coisas como portas fechadas. A gente já leu, a gente já falou sobre isso. Não leve como portas fechadas, leve para a aproximação do seu propósito. No começo do livro, ele mostrava o livro dele sem conteúdo algum para o pessoal do trabalho. Ninguém quis ler aquele livro. No final, o livro dele está na mão de toda pessoa que na Terra quiser ler. Então, assim, os planos de Deus para sua vida, não sou eu que estou falando, não é uma palavra de positivismo, não, é o que Deus prometeu. Então, saibam disso, ok? Se vocês quiserem falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem falar, porque a gente está encerrando a live, mas eu quero antes ouvir vocês também um pouquinho. Essas foram as anotações do livro, tá? E tem um filme também que eu vou indicar pra vocês, mas aí eu posto nos stories depois. Ativa as notificações dos meus stories pra vocês não perderem. Vai lá onde vocês apertam seguindo. Aí lá no seguindo você aperta como se você fosse dar um follow, né? Parar de seguir. Mas aí lá vai ter assim, notificações. Aí você escolhe o que você quer ser notificado quando eu postar. Se é meu stories, meu feed, enfim, o que quer que seja. Tá bom? E é isso, gente. Eu tô aqui muito feliz que eu tô lendo aqui todas as mensagens de vocês. Eu vi todos aqui. Boa noite, todo mundo. Achei o livro. A Thaís já ajudou aqui no YouTube, né? Isabelle, Ana, Tiffany, Gabi, Paranhos. Deve ser Gabi, né? Um GB. Suzana, Love Flops, oi, Kaline, não dá pra falar o nome de todo mundo aqui, mas tô lendo aqui, tá? Giza, designer, Vi, boa noite, Vi. Thaís, oi, Thaís, tô muito feliz de você estar aqui. Nathaniel, Jadielson, Freso03, é isso. Amanhã estaremos aqui novamente. Muito obrigada. Eu tô chocada que tem essa quantidade de pessoas aqui e tô muito feliz, chocada mesmo, mas Deus sabe o que faz. Eu espero que todo mundo que passou nessa live, que assistiu essa live, possa ter sido tocado e tocada para transformação. Laura, boa noite. É isso. Amanhã a gente tá aqui. Um beijo. Amo vocês. Que Deus nos abençoe muito. Fiquem ligados nos stories que eu vou postar uma outra indicação de filme também, que daí a gente pode falar lá para quarta-feira ou quinta-feira, tá bom? Cleide, boa noite, Cleide. Gabi Araújo, boa noite. Clara, Maria Clara, você que é muito linda. Obrigada a todo mundo. Lucy, boa noite. Um beijo. Isabelle, muito obrigada. Eu vou salvar a live aqui agora. Eu acho que eu vou salvar ela em duas partes, né? Porque ficou muito grande. Eu vou salvar a live parte 1, live parte 2.
para que as pessoas possam assistir. E aí eu já posto, daqui a algumas horinhas já tá disponível, tá bom? Lúcia tá caladinha ali. Um monte de gente tá caladinha aqui, né? Porque um monte de gente tá online e um monte de gente aí tá caladinho, mas tá tudo certo. É caladinho mesmo, tá perfeito. Tem uma amiga que também tava assistindo, ela foi me mandou mensagem. Falei, por que você não fala, gente? Você tá no grupo? Ela falou assim, não, prefiro ficar quieta mesmo. Enfim, tudo bem. Amanhã não se esqueça, amanhã a gente vai falar de José e o que aconteceu com José quando o propósito dele estava se cumprindo. Que, novamente, ele teve o porquê de tudo aquilo que ele passou. Assim como nós temos o porquê de tudo que a gente passa. E aí amanhã a história de José, maravilhosa. Tá bom? Não percam. Amanhã, 8h30 da noite, a mesma coisa. Enviem para as pessoas. Eu vou deixar aqui aquele lembretezinho, vou fazer um stories. Envia para o máximo de pessoas que vocês pensarem, lembrarem. Não esqueçam de ouvir os devocionais também, os videozinhos pretos que eu posto no meu feed. Tá bom? Que é feito com muito amor para vocês. E eu tenho certeza que já tocou o coração de muita gente. Então, um beijo. Até amanhã, 8h30 da noite aqui. Tá? Obrigada por todo mundo que compareceu. Um beijo, 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 beijo.